Oi, 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 pessoal, como vocês estão? Olha, espero que esteja tudo bem com você e eu quero hoje trazer uma nova mensagem e é continuação de Provérbios, viu? Se você não pegou, eu já fiz 3 provérbios, que provérbios são esses? É o livro de provérbios que está na Bíblia, tem 31 provérbios, né? E eu estou lendo e eu estou no quarto hoje. Então, para você que não sabia disso, acompanhe e pegue os outros provérbios, que eu tenho certeza é uma reflexão sobre a sabedoria do rei Salomão. Você vai entender o porquê o rei Salomão, ele foi um homem tão sábio. No livro de Provérbios conta o segredo de Salomão. E por isso que cada provérbios nós estamos aprendendo a ter sabedoria, como Salomão também teve. E que você venha adquirir essa sabedoria, assim como eu também tenho buscado essa sabedoria, busque também na sua vida. Eu tenho estudado para aprender e eu quero passar esse conhecimento, porque é Deus que nos ensina. Aí, conforme você lê a Bíblia, o livro de Provérbios, leia, eu vou ler aqui, leia também aí. Leia você também, para que você venha ou ouça, né? Hoje tem o áudio dos livros da Bíblia, ouça cada provérbios que você vai entender, mas se puder, leia também. E eu tenho certeza que vai falar muito com você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe com alguém que você quiser passar essa mensagem. Olha só. E no final, se você quiser deixar também um comentário, fique à vontade. Olha só o que diz aqui em Provérbios. O meu título de Provérbios está assim: o conselho paternal. Então, nós vamos ver um conselho paternal aqui. E vai ser muito, muito bom, muito interessante. Fique até o final que você vai entender. Diz assim: filhos, escutem a instrução do pai. Estejam atentos para que obtenham o entendimento, porque eu lhes dou boa instrução, e não abandonem o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos da minha mãe. E ele me ensinava e me dizia que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento, não se esqueça e nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria, ela guardará você, ame-a e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria. O princípio da sabedoria é adquira a sabedoria. Sim, com tudo o que você possui, adquira o entendimento. Valorize a sabedoria e ela exaltará. Se você abraçar, ela honrará. E ela porá uma diadema de graça em sua cabeça. E lhe entregará uma coroa de glória. Então vamos lá, vamos entender aqui. Eu dei uma pausa neste capítulo e aqui fala algo muito importante. Se você não sabe, eu estou fazendo a leitura, mas também estou fazendo a reflexão. É uma reflexão sobre a sabedoria de Salomão. E vamos entender por que ele falou aqui, ó. Por que o título se chama Conselho Paternal? Porque aqui ele está falando, Salomão está falando do conselho que ele recebeu de seu pai. Ele recebeu antes dele assumir o trono, porque Salomão foi o rei, né? Salomão, antes dele assumir o trono, ele recebeu conselhos de seu pai. Os conselhos que o seu pai deu, ele citou aqui bem resumidamente, que é o que está aqui, a partir do versículo 4, que ele diz que o seu coração retém as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá, adquira a sabedoria
e adquire o entendimento. Não se esqueça, nem se afaste das minhas palavras. E outra coisa, e não abandone a sabedoria. Por quê? Porque ela guardará você e ela a protegerá. E aí de tudo ele fala que o princípio da sabedoria é: adquira sabedoria e adquira entendimento. Ele falou o princípio, a primeira coisa. E valorize a sabedoria e ela o exaltará. E ela o honrará e porá diadema de graça na sua cabeça. Então aqui era quem falando isso? O pai de Salomão. Quem era o pai de Salomão? Se você não conhece a história, busque ler a Bíblia, busque ver a história. E não só a história em si, mas busque entendimento de Deus naquelas palavras. Porque a Bíblia não é só histórias, mas a Bíblia é a palavra de Deus falando comigo e com você. Quando você lê, não pegue somente ela como histórias. Aprenda as histórias, porque ali tem um ensino de Deus para cada um de nós. Ali na história de Davi, Salomão e de todos os outros, tem um ensino de Deus para nós praticarmos. E conforme nós praticarmos, nós também vamos construir a nossa história. Nós também vamos construir a nossa história com Deus. Nós também vamos viver coisas extraordinárias e incríveis, igual essas histórias bíblicas. Ou porque eu tenho a certeza que Deus está com você e Ele está comigo para fazer nós vivermos cada dia que passa novas histórias, porque o Senhor sempre renova a nossa vida espiritual, sempre renova a nossa fé e sempre renova o nosso entendimento. Por isso que você pode pedir entendimento que Ele dará. Então adquira a sabedoria, adquira o entendimento. E deixa eu falar para você onde está escrito isso na Bíblia. Se você tiver curiosidade de saber, pesquise e leia. Pode pesquisar no Google e leia também na Bíblia. Que está lá eu até anotei aqui para passar para você, mas também eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Está em Crônicas, primeira Crônicas, na Bíblia, tá bom? Na Bíblia, primeira Crônicas... primeiro livro de Crônicas, tá bom? Primeiro livro de Crônicas, é assim que fala. Primeiro Crônicas, capítulo 1, versículo do 7 ao 12. Fala sobre o quê? Ali fala sobre Salomão ter pedido sabedoria para Deus. Tudo começou ali. Por isso nasceu o livro de Provérbios. Então começou ali. Primeira Crônicas do 1 ao 7, primeiro Crônicas do 1, 7 ao 12, perdão. Primeira Crônicas 1, do 7 ao 12, você encontrará lá a oração de Davi pedindo para Deus o quê? Sabedoria. E você vai ter sabedoria quando você orar desta forma também. E olha só, a parte que fala que Davi aconselhou a Salomão está lá em 1 Reis capítulo 2. Leia lá 1 Reis capítulo 2. Você vai entender sobre o que... ali conta direitinho sobre o que Davi falou para Salomão. Aqui Salomão fala de forma bem resumida, mas leia lá se você quiser entender e aprender mais sobre a história de Salomão e de Davi. Ali já era no final do reinado de Davi, quando ele já ia passar o trono para Salomão. Ele aconselhou Salomão, deu esses conselhos ao seu filho Salomão. Então, quando você ouve a palavra de Deus, é isso que eu quero que você entenda, que é uma revelação que Deus me deu. Algo que Deus falou comigo, que aqui é o próprio Deus falando conosco. Esses conselhos, que foi conselhos de Davi a Salomão, hoje é conselhos de Deus para você e para mim. Quando você lê, você pode pegar isso para você. Por quê? Porque quem é o nosso pai? Quem é o nosso pai hoje? Claro, nós temos os pais da terra, e glória a Deus por isso. Mas eu estou falando aqui do Pai Celestial, o Pai nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E como que é que eu sei que eu sou filho dele?
Para mim, você pode falar assim, para mim, Deus é Deus. Deus é um Deus, que as pessoas dizem que tem um Deus. Só que a Bíblia fala lá no Novo Testamento, se você for ler, que todo aquele que aceitar Jesus no seu coração como Senhor e Salvador, crê nele, não perecerá, mas terá a vida eterna. Quando a pessoa crê em Jesus e aceita Jesus como Senhor e Salvador, ela se torna o Filho de Deus, como Jesus assim é também. Ele foi e sempre será. E a Bíblia fala também que nós somos co-herdeiros com Cristo, da mesma herança, porque nós nos tornamos filhos de Deus, assim como Jesus. E Jesus é o quê? O nosso Salvador. Por isso é que você só se torna filho de Deus ao aceitar Jesus como Salvador. Eu sei que muita gente tem uma crença de que Deus é Pai de todos. Só que, na verdade, ele é pai daquele que o aceita e o recebe no seu coração. E ele só é pai se a pessoa aceitar o filho. Se a pessoa não aceitar o filho dele, que é Jesus, como ela vai ser filha de Deus? Então, precisa aceitar. Precisa, no seu coração, querer realmente ser filho de Deus e receber Jesus no seu coração. Então, aqui são os conselhos de Deus, nosso Pai, a nós, filhos dele. Por isso, Deus, ele não deixa os seus filhos desamparados. Ele sempre aconselha, ele sempre mostra na Bíblia, ele fala conosco, e aqui ele aconselha a quê? Qual é o principal conselho que eu li aqui, ó? Para você adquirir a sabedoria e adquirir o entendimento e não abandonar as minhas palavras. As palavras de Deus, essas que nós lemos na Bíblia. Não abandone, mas fique com ela no seu coração. Não a rejeite, porque a Bíblia fala aqui, quando você adquire a sabedoria e busca, você tem que querer, buscar, e aí você vai adquirir. E você não abandona ela, ela o protegerá, ou seja, eu vejo isso como uma sabedoria que você terá para resolver situações. E ali, naquela situação que você resolver, que Deus vai te dar sabedoria, vai ser como a proteção de Deus te livrando do mal. Porque se você não tivesse sabedoria, você ia agir como negligente e você iria ali ficar desprotegido. Então, a sabedoria de Deus, ela age como proteção para nós. E ela também, a Bíblia fala que ela nos exalta, ela nos honra. Se eu a abraçar, se eu querer essa sabedoria, ela me exalta e ela me honra. Ou seja, as pessoas vão olhar, como olhavam para o rei Salomão e falavam, nossa, que pessoa sábia, nossa, que pessoa que tem entendimento das coisas. E eu não estou falando de ser o mais esperto ou ter o QI lá em cima. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com ser sábio. Ser sábio é o que está na Bíblia. Não é simplesmente você ter um bom estudo e saber muito bem aquela coisa. Isso aí é um conhecimento humano que qualquer um pode adquirir estudando. Agora, a sabedoria é outra coisa completamente diferente. A sabedoria, ela é espiritual, ela vem de Deus. E você adquire como? Claro, vivendo. Conforme você vive, adquire experiência, você adquire sabedoria também. Por quê? Existe a sabedoria também humana, mas existe a sabedoria de Deus, que junta com a sabedoria humana, que é a experiência de vida da pessoa, ela vai se unir e aí a pessoa vai ser uma pessoa muito sábia, porque além dela ter a experiência de vida dela, e ali ela adquiriu sabedoria com as suas vivências, com os seus erros, com as suas dificuldades, ela também vai ter o quê? Vai ter a sabedoria de Deus, que é a sabedoria espiritual, é a sabedoria daquilo que a gente não vê, a sabedoria que vem do alto. É como a fé você não vê, mas você tem a certeza, e quando você tem a certeza que você tem fé, quando você tem a certeza de que Deus está com você, a sabedoria ela vem. E quando você pensa assim, o que eu vou fazer? E agora? Como vai ser? Aí você se torna uma pessoa sábia, porque na hora já vem
aquele conhecimento de Deus, aquele entendimento. Faz isso, faz dessa maneira, vai ali. E aí é onde o milagre acontece, é onde acontece coisas improváveis que você nem imaginava, de bênçãos de Deus na sua vida. Por isso, viva este milagre de ter a sabedoria na sua vida, em tudo que você fizer. E não se preocupe com nada, porque Deus está com você. Olha só, continuando aqui, diz assim: meu filho, escute e aceite minhas palavras, e os anos de vida se multiplicarão. E eu ensinei a você eu ensinei a você o caminho da sabedoria, e fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução e não a deixe. Guarde, porque ela é a sua vida. E não entre na vereda dos ímpios, nem siga caminhos maus. Evite os caminhos evite esse caminho e não passe por ele, e desvia dele, passe longe. Os maus não dormem. Se fizerem o mal, o sono foge deles. Olha só, isso aqui é muito sério, ó, entenda isso. Os maus não dormem. Se fizerem o mal, o sono foge deles, e se fizerem alguém tropeçar, o sono foge deles se não fizerem alguém tropeçar, porque comem o pão da maldade e bebem o vinho da violência. Mas os justos é como a luz do alvorecer. Tem tradução que fala a luz da alvorada, e que vai brilhando mais e mais até ser dia claro, e o caminho dos ímpios é como a escuridão. Como eu li aqui agora, pessoal, nessa parte aqui de Provérbios, que eu dei uma pausa, nós vamos entender aqui o que foi lido. Primeiro ele começa: meu filho, escute e aceite as minhas palavras. Você precisa escutar e entender o que está escrito, o que Deus ele fala no nosso coração, porque é o próprio conselho de Deus para nós. Assim como Davi aconselhou Salomão, este aqui é Provérbios, é o livro de Provérbios, Deus aconselhando eu e você. E ele aconselha mais o que? Ele fala para nós andarmos pelas veredas dele, da retidão, e nossos passos, eles não se embaraçarão, ou seja, se eu correr, eu não vou tropeçar. É como diz aqui, ó, você vai correr e não tropeçará. Então Deus, tem um versículo que fala que ele firma os passos do homem bom. Então ele firma os nossos passos, ele não deixa a gente tropeçar, ele firma a nossa vida, ele deixa quando nós estamos firmados nele, firmados que eu falo, está firme, confiante, com a certeza de que Deus está com você, ainda que venha lutas, ainda que venha levantes contra a sua vida, mas você sabe, Deus está com você e ele firma os teus passos, e ele não deixa você tropeçar, ele não deixa você cair. Por isso que você precisa escutar a palavra de Deus para que os seus anos de vida se multipliquem nessa terra e andar, ó, eu ensinei a você o caminho da sabedoria e fiz andar. Então Deus, ele nos ensina o caminho da sabedoria e nos faz andar na retidão, andar na palavra dele e andar nos caminhos de vitórias, de sucesso, de bênçãos, porque ele diz que nós comeremos e viveremos o melhor dessa terra. E não só isso, mas a salvação eterna, que é o principal. Mas enquanto tivermos essa terra, temos que querer buscar sabedoria e querer comer o melhor dessa terra, e querer ter o melhor dessa terra. E para isso nós precisamos do quê? Da sabedoria. E andar como? Andar na retidão, porque ele vai nos livrar do mal, ele não vai nos deixar tropeçar. E retenha a instrução. Como diz aqui, a instrução e não deixe, guarde, porque ela é a sua vida. A instrução que Deus dá está aqui. Você adquire conhecimento lendo a Bíblia, lendo bons livros, estudando.
Mas eu tô falando aqui mais da parte espiritual. É claro que você adquire sabedoria das coisas terrenas estudando também. Mas você adquire sabedoria de Deus como? É lendo a Bíblia, é orando, é falando conforme diz a Bíblia. Não é falando coisas malignas, não é falando coisas erradas, mas usa a sua boca para falar e profetizar coisas boas na sua vida, para você mesmo e para os seus. Olha só o que diz aqui, que a vereda do ímpio, ela é em seguir o caminho mau, é pelo caminho mau que eles querem ir. Eles querem ir pelo caminho mau e o Deus está falando o que pra gente? Ó, evite passar por onde eles passam, evite o caminho mau. Você vê alguém indo pro caminho errado, evite ir pelo mesmo caminho. Você sabe que ali a pessoa vai tropeçar, vai errar, não vá por aquele caminho. Quando eu falo caminho, não é somente físico em você andar, mas é o caminho também da sua vida, o que você fará, suas ações, suas atitudes, algo ali. Você tá vendo que a pessoa tá indo pro caminho errado? Você vai junto e vai tropeçar e errar também? Não, ele está falando aqui para nós não fazermos isso, mas para nós não andarmos e sim, não, como diz, ó, não entre pela vereda dos ímpios, nem siga os caminhos maus. Não vá por esses caminhos. Evite esses caminhos. Evite caminhos errados. Vá para bem longe dele. Aqui tá falando, desvie do caminho mau e vá para bem longe do caminho mau. Não desvie de Deus, desvie do caminho mau e vá pro caminho e vá pelo caminho de quem? De Deus. Porque a Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único caminho, não existe outro caminho. É a palavra o ali, o caminho, ou seja, o é o único caminho, não é um dos caminhos. Então siga este caminho, Jesus. Olha só, e fala aqui que os maus, ele não dorme se não fizerem o mal. Ou seja, o sono foge deles enquanto não fizerem alguém tropeçar, porque a pessoa tá indo tá ali indo para o mau caminho e ele quer que o outro vá também e tropece como ele. Então, por isso é que nós temos que ter bons conselheiros e ouvir pessoas certas, porque às vezes um mau conselho vai fazer você ir para o caminho errado e vai fazer você tropeçar lá na frente. Então, por isso é em tudo, é num trabalho, é nos negócios, é na nossa vida pessoal, é em tudo. Nós temos que saber seguir bons conselhos, o conselho de Deus e conselhos de quem está com a palavra de Deus, não de quem não está com a palavra de Deus, porque opinião muitos têm, mas conselho de verdade só tem quem segue a palavra de Deus de verdade. Não é seguir meia boca, não é seguir só parecendo que está sendo seguindo, mas não está. Não, é conselho de quem realmente está seguindo. Quem está seguindo vai te dar bons conselhos. Quem está seguindo a palavra de Deus de verdade, mas de verdade mesmo, vai te dar bons conselhos. E você tem que ouvir esses conselheiros. E a Bíblia fala que nós temos que ter conselheiros. Tá aqui em Provérbios, mais pra frente, nós vamos chegar nesse Provérbios que está escrito isso. E o caminho dos ímpios é como a escuridão, o caminho dos ímpios. Mas o pé deles, né, tropeçam, ou seja, eles estão indo para o caminho mau e eles vão tropeçar. Por isso não vá. Eles querem também levar junto quem eles puder. Não vá. É isso que o maligno quer também. O diabo, ele quer isso, que você vá pelo mau caminho para te fazer tropeçar. E aí, continuando, a parte final aqui. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos, não deixe que eles se afastem dos seus olhos, mas guarda-os no mais íntimos do seu coração, porque são vida para os que encontram e saúde para o teu corpo. E de tudo que guardar, guarde o coração. Guarde bem, aliás, na minha Bíblia está assim, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tem tradução que fala as saídas da vida, é a mesma coisa. Afaste de você a falsidade da boca, mantenha longe de você a perversidade dos lábios
que os seus olhos olhem direito e que suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos, e não se incline nem para a direita nem para a esquerda. Então, como diz aqui que eu acabei de ler, nós encerramos aqui o capítulo, não se incline nem para a direita nem para a esquerda, e afaste os seus pés do mal. Então, essa parte final aqui do Provérbios, ele continua falando e ele bate muito firme nisso de escutar as palavras dele, de Deus, que no caso nós sabemos que é aqui a palavra de Deus, de escutar o ensinamento dele, de aprender o que ele diz. E também eu digo mais, de ter bons conselheiros, ouvir boas pessoas. Faça isso. E aqui fala, e não deixe que eles afastem dos olhos e guardem guardem-os no íntimo do seu coração, porque são a vida para quem os encontra e saúde para o seu corpo. Ou seja, o que ele quis dizer com isso aqui? Ele está falando assim, para que os teus olhos estejam atentos à palavra de Deus e o seu coração, no seu coração você venha guardar estas palavras. Porque ele diz que de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, pois dele procedem as saídas, ou tem tradução que fala, né, fontes da vida, na minha está fontes da vida, e tem tradução que fala as saídas da vida. Deixa eu dar uma pausa aqui e falar um pouquinho sobre isso. De tudo que nós devemos guardar o coração. Por quê? O que significa Salomão ter falado isso daqui? A Bíblia fala que Davi, o pai dele, foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. Então, muita coisa ele aprendeu com Davi. Davi aconselhou ele muito bem, como eu disse lá no início do vídeo. Né? Aqui, no início de Provérbios 4, ele falou sobre os conselhos que o pai dele deu a ele, que Davi deu a Salomão. E por isso que Salomão fala aqui, que de tudo que você deve guardar, você guarda o seu coração. Porque foi com certeza mais um conselho do rei Davi. Porque Davi foi conhecido um homem segundo o coração de Deus. Porque ele guardava o coração. Um homem que é conhecido segundo o coração de Deus é porque tem um coração limpo. Tem um coração que não tem mágoas, rancores, amarguras. Por quê? Ou desejo de vingança. Porque essas coisas contaminam o coração. E isso faz com que eu não seja uma pessoa segundo o coração de Deus. Eu ou você, qualquer pessoa que tiver o seu coração sujo, cheio de amargura, cheia de rancor e cheia de tristeza, e eu falo, quando eu falo de tristeza, eu falo tristeza de chateação, de você estar chateado com alguma coisa, ou até um desejo de vingança. Quando você tem isso no seu coração, você não está guardando o seu coração. Porque é exatamente dessas coisas que você tem que guardar o seu coração. Do ego, do orgulho, de tudo que entra no coração. Por quê? Porque essas coisas contaminam também. Contaminam o coração do homem. E se o coração do homem não estiver limpo, como nós vamos ser um coração segundo de Deus? E se está escrito aqui em Provérbios, é porque Davi aconselhou a Salomão a isso. A guardar o coração para que ele também fosse um homem segundo o coração de Deus. E nós também podemos ser. Você pode ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus.